O Senado promoveu uma sessão especial para celebrar o centenário de Jaime Tomás de Aquino, cearense que foi o maior produtor de caju do país. Diversos deputados compareceram à sessão e, ao lado de senadores, denunciaram ao longo de mais de 3 horas o estado de exceção vigente no Brasil. A deputada Júlia Zanatta mencionou uma frase do empreendedor e alertou sobre as ameaças a todos os empreendedores na ditadura da toga que se consolida a cada dia. Ela disse: "Hoje nós estamos vivendo uma insegurança jurídica muito grande no Brasil que corrói todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Não aquele muito grande que vive de amizades promíscuas, muitas vezes com pessoas poderosas deste país, com o governo e que tudo pode, não é? Os amigos do rei tudo podem e o resto tem que se lascar." Zanatta afirmou: "Saí correndo do meu estado de Santa Catarina e vim para Brasília quando eu soube que nós teríamos a oportunidade de falar aqui hoje e cobrar os senadores omissos diretamente do plenário do Senado Federal, porque nós estamos sendo cobrados nas ruas e com razão." A deputada alertou: "O povo está revoltado e com razão. O povo já aturou muito e esta casa, se não agir, vai descredibilizar ainda mais a classe política e ainda mais todos os senadores da República, mesmo os bons, aqueles que lutam." A deputada mencionou o escândalo da divulgação de mensagens trocadas entre auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, em que eles buscam maneiras de produzir provas para incriminar opositores políticos, e disse: "Todos aqueles que estão quietos neste momento ou não estão cumprindo com seus deveres estão sendo coniventes com esse regime autoritário que estamos vivendo. Porque chega de teatrinho da democracia, chega de falarem como é democracia inabalável, inabalada, aquele teatrinho com um monte de gente ali, com palminhas e risinhos. São risinhos canalhas de pessoas que não foram como eu fui, como o Magno Malta foi, como o Marcel Van Hatten foi, como o Sanderson, que foi o primeiro a me levar ao presídio da Colmeia para visitar as mulheres que não tinham nenhuma passagem pela polícia. Como o deputado Sanderson falou, nem sequer estavam aqui em Brasília no dia, na hora do quebra-quebra que aconteceu, e ficaram presas. Pode ver, quem está preso até hoje são pessoas que não têm nem dinheiro para se defender. Ainda são covardes porque vão atrás dos mais fracos. Eu não aguento mais isto que está acontecendo no Brasil. Eu tenho vergonha, às vezes, de ser deputada por não conseguir fazer nada por essas pessoas. Eu tenho certeza de que tem senadores aqui que também têm vergonha de ver injustiça atrás de injustiça acontecer." Como disse o senador Cleitinho: "Mas o salário nosso está na conta. Mas de que vale esse salário se a gente não pode fazer a diferença e mudar a realidade do Brasil?" A deputada ponderou que a omissão também é observada na Câmara dos Deputados, onde muitos não têm coragem sequer para assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Ela disse: "Agora, um grande pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, com 143 assinaturas, eu acho ridículo, eu acho pífio. De 513 deputados, nós termos somente 143 assinaturas, porque agora não é mais aquele negócio dos bolsonaristas. Nós temos a prova, nós temos tudo divulgado." Ela alertou: "E vou falar uma coisa para vocês. Se nada acontecer neste momento, todos que estão aqui serão presos, porque uma pessoa como Alexandre de Moraes não para. Ele vai avançar cada vez mais na opressão, na perseguição. Se fez isso com os caras poderosos da Starlink, porque ele esqueceu que o Elon Musk não é o acionista majoritário. Tem mais gente envolvida. Se ele fez isso com os caras, imaginem com a gente. O que esse cara não é capaz de fazer?" Júlia Zanatta afirmou: "Diferentemente desses caras que andam em jatinho, em avião da FAB, nós temos que enfrentar o povo. E nós sabemos o que o povo quer e o que o povo pensa. O que o povo pensa é que não existe mais justiça no Brasil, que existem alguns protegidos que podem falar, fazer tudo
e outros perseguidos. O povo percebe que nós estamos vivendo um regime, uma ditadura que cresce. A deputada conclamou: assim como Alexandre de Moraes, que não para, que não retrocede, nós não podemos retroceder nem parar, nem por um minuto. Nós precisamos seguir em frente, firmes e fortes, demonstrando coragem. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina, muito obrigado aqui pela sua presença. Obrigada, senador Girão, a todos os colegas aqui presentes. Quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de falar aqui no plenário do Senado Federal, eu que sou deputada. Para mim é, ao mesmo tempo, uma alegria e uma tristeza. Mas primeiro eu queria celebrar aí o centenário do Jaime Tomás de Aquino, cearense que contribuiu com o desenvolvimento social e econômico do estado do Ceará e do Brasil. E tá ali a frase dele: só com o trabalho se consegue alguma coisa na vida. O meu pai sempre falou isso para mim, a minha família sempre ensinou esses valores. Mas como foi dito aqui
por vários parlamentares, hoje nós estamos vivendo numa insegurança jurídica muito grande no Brasil, que corrói todos os empreendedores, desde o pequeno até o grande. Não aquele muito grande que vive de amizades promíscuas, muitas vezes com pessoas poderosas desse país, com o governo, que tudo podem, né? Os amigos do rei tudo podem, e o resto tem que se lascar. Mas eu preciso falar aqui hoje, e foi por isso que eu saí correndo do meu estado de Santa Catarina e vim para Brasília, quando eu soube, senador Girão, que nós teríamos a oportunidade de falar aqui hoje e cobrar os senadores omissos diretamente do plenário do Senado Federal. Porque nós estamos sendo cobrados nas ruas e com razão. E os senadores que não são omissos, que estão aqui, e quero saudar aqui o senador do meu estado, Beto Martins, que já chegou chegando, já chegou cobrando, já chegou tendo posicionamento. Eu quero dizer que não se sintam, senadores, ofendidos quando a gente cobra o Senado como um todo. Porque eu não me sinto ofendida quando a classe política é chamada das mais variadas coisas pela população, porque eu não me incluo ali. O povo está revoltado e com razão. O povo já aturou muito. E essa casa, se não agir, vai descredibilizar ainda mais a classe política e ainda mais todos os senadores da República, mesmo os bons, aqueles que lutam. Veja só, o chefe da Polícia Secreta de Stalin, Beria, ele falava assim: me mostre o homem e eu te darei o crime. Eu tenho repetido isso, porque é exatamente o que aconteceu com os diálogos revelados dos juízes auxiliares de Alexandre de Moraes. O ditador da toga. Eles falavam entre eles assim: olha, não tem nada sobre o fulano de tal, sobre a Revista Oeste. E o juiz respondia: use sua criatividade, porque a gente tem que perseguir. Era praticamente isso que ele estava falando: a gente tem que perseguir. Então use a sua criatividade. Então todos aqueles que estão quietos nesse momento ou não cumprindo com seus deveres estão sendo coniventes com esse regime autoritário que estamos vivendo, porque chega de teatrinho da democracia, chega de falar em... como é que é? Democracia inabalável, inabalada. Aquele teatrinho, um monte de gente ali, palminhas e risinhos canalhas de pessoas que não foram como eu fui, como o Magro Malta foi, como o Marcel Van Hatten foi, como o Sanderson, que foi o primeiro a me levar no presídio da Colmeia visitar as mulheres que não tinham nenhuma passagem pela polícia. E como o deputado Sanderson falou, nem sequer estavam aqui em Brasília no dia, na hora do quebra-quebra que aconteceu, e ficaram presas. Pode ver, quem que está lá preso até hoje? Pessoas que não têm nem dinheiro para se defender, ainda são covardes, porque vão atrás dos mais fracos. E eu não aguento mais isso que está acontecendo no Brasil. Eu tenho vergonha, às vezes, de ser deputada e não conseguir fazer nada por essas pessoas. E eu tenho certeza que tem senadores aqui que também têm vergonha de ver injustiça atrás de injustiça acontecer. E como disse o senador Cleitinho, mas o salário nosso está na conta. Mas de que vale esse salário se a gente não pode fazer a diferença e mudar a realidade do Brasil? Então eu fico em casa cuidando da minha filha de 4 anos que sente a falta da mãe. Eu poderia estar tendo mais filhos, mas não, eu estou aqui lutando pelo meu país. Mas a gente precisa que mais pessoas... Agora, um grande pedido de impeachment de Alexandre de Moraes com 143 assinaturas, eu acho ridículo. Eu acho pífio. De 513 deputados, nós temos somente 143 assinaturas. Porque agora não é mais Gustavo Gayer ou Rodrigo Valadares. Aquele negócio dos bolsonaristas. Nós temos a prova, nós temos tudo divulgado. E vou falar uma coisa para vocês: se nada acontecer, nesse momento, todos que estão aqui serão presos. Porque uma pessoa como Alexandre de Moraes, ela não para. Ela vai avançar cada vez mais na opressão, na perseguição. Se fez isso com os caras poderosos da Starlink, porque ele esqueceu
que o Elon Musk não é o acionista majoritário, tem mais gente envolvida. Se ele fez isso com os caras, imagina com a gente. O que esse cara não é capaz de fazer? Multa diária de R$50 mil. Já não basta tudo de imposto que a gente tem que deixar todo mês. Daqui a pouco vamos ter que trabalhar de graça, ou então escravizado aqui. Porque esse cara não vai parar. E vou falar para vocês, eu não tenho prazer nenhum em ver as pessoas odiando o Supremo Tribunal Federal ou qualquer ministro do STF. Eu gostaria que elas tivessem orgulho, como em outros tempos, pegava livro do ministro Barroso e queria que assinassem. Hoje as pessoas não têm mais isso. E diferente desses caras que andam em jatinho, em avião da FAB, nós temos que enfrentar o povo. E nós sabemos o que o povo quer e o que o povo pensa. E o que o povo pensa é que não existe mais justiça no Brasil. Que existem alguns protegidos e que podem falar, fazer tudo, e outros perseguidos. O povo percebe que nós estamos vivendo um regime, uma ditadura que cresce, que cresceu inclusive quando Jair Bolsonaro era presidente, mas ele conseguia barrar muita coisa, mas não deixaram nem o cara poder conseguir governar. E agora que a harmonia entre os poderes voltou, está tudo funcionando. Aumento de impostos, os mais absurdos, os maiores absurdos acontecendo, e uma perseguição jamais vista. Meus amigos, isso aconteceu também na Venezuela. Nós estamos no mesmo rumo. Também a Suprema Corte da Venezuela tomava decisões a favor do regime e contra seus opositores a todo momento. E nós estamos num rumo muito perigoso. Não é fácil mudar. Eu não vou dar falsas esperanças para ninguém. Sou muito realista, até muitas vezes pessimista. Eu acho que o ponto que estamos é muito complicado. Mas nós precisamos enfrentar. E o primeiro passo é o impeachment de Alexandre de Moraes. E nós não podemos ter medo de ir para as ruas. Porque vai chegar o dia que o único lugar com liberdade, uma vez eu li isso no livro, o único lugar com liberdade vai ser dentro de uma cadeia. Porque hoje já é. Porque até para bloquear os celulares dos presídios eles cancelam, dizem que não pode. Mas um cidadão comum não pode ter acesso ao Twitter, ao X, não pode, sei lá, usar um VPN, qualquer coisa que seja. Então isso é viver em liberdade? Eu tenho feito a minha parte. Viajado para o exterior, falado dessas atrocidades junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, com o Gustavo Gaia, que estão acontecendo no Brasil. Agora vamos olhar a parte boa. Quando que nós pensamos que um bilionário como Elon Musk ia chegar e ia comprar o Twitter e expor tudo que está expondo? As provas estão aí. Quando que a gente pensava que a Folha de São Paulo, o editorial do Estadão, iam falar o que estão falando sobre Alexandre de Moraes? Então, assim como Alexandre de Moraes, que não para, que não retrocede, nós não podemos retroceder e nem parar por um minuto. Nós precisamos seguir em frente, firmes e fortes, demonstrando coragem. Porque eu sou da parte aqui do Congresso Nacional que ninguém vai me chamar de bunda mole ou de frouxa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Júlia Zanatta, de Santa Catarina.